Digamos que o presidente Lula, que roubar ali era um perigo, que desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. Ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. E de novo brincam com o país, de novo brincam com esse Congresso, porque simplesmente agora o colegiado, depois de 14 meses, resolveu dizer que a liminar dada pelo então ministro Lewandowski estava errada, que a lei das estatais é sim constitucional. Ora, minha gente, se a lei das estatais era constitucional, tudo que foi feito nesse período em que ela foi suspensa deveria ser voltado atrás. Verdade. Leis das estatais. Vocês devem estar se perguntando, né? Como pode o governo Lula colocar quem ele quer, aonde ele quer para o cargo, sendo que tem a lei das estatais para combater a corrupção, que no governo Lula devido à Lava Jato? É isso que vai dizer esse senador, deixando vocês chocados diante do que realmente está acontecendo no Brasil, deste conluio entre o STF e também o governo Lula, que vai ficar explícito aqui na voz do senador Oriovisto Guimarães. É surreal. Veja. Todos que me antecederam nessa tribuna, de uma forma ou de outra, falaram de forma solidária aos gaúchos, citaram a tragédia e estão preocupados com o assunto. Eu não poderia ser diferente. Também quero expressar minha solidariedade ao povo gaúcho e dizer que tenho feito o melhor das minhas forças para ajudar esse bravo povo. Todos nós, dentro das nossas possibilidades, temos feito isso. Mas eu não vim aqui, senhor presidente, para falar de uma tragédia provocada pelas forças da natureza. Não vim falar das chuvas, vim falar da falta de caráter. Vim falar de uma tragédia provocada por oportunistas, por pessoas que fazem pouco caso do povo brasileiro, que usam sua autoridade para fazer um verdadeiro deboche com os brasileiros. Nós temos mais de uma tragédia no Brasil. Temos uma que já dura muito mais tempo. Ela se chama Supremo Tribunal Federal e as suas decisões monocráticas. Não quero eliminar, atendeu uma ação da Associação Brasileira dos Magistrados, a AMB, e concedeu auxílio moradia a todos os juízes federais e estaduais, mesmo para aqueles que tinham imóvel próprio. Auxílio moradia para quem tinha imóvel próprio. Somente em novembro de 2018, portanto, 4 anos valeu essa decisão. Somente em novembro de 2018 a liminar foi revogada, sendo declarada inconstitucional o referido auxílio. Mas a verba ressarcida não foi devolvida para os cofres públicos. E segundo o próprio ministro Gilmar Mendes, do STF, o custo desse auxílio girou em torno de R$1 bilhão por ano. Ou seja, uma decisão monocrática que valeu por 4 anos, beneficiando magistrados com auxílio moradia, mesmo alguns que já tinham casa própria, e que esse dinheiro nunca foi devolvido ao erário. Nunca foi devolvido ao erário. 4 bilhões nós estamos falando aqui. Mas o mais recente, que mais me dá angústia, é que o Brasil não aprende com o passado. O Brasil não olha para a história. O Supremo não olha para a história. Nós, congressistas, não olhamos para a história. Então, são tantos os exemplos de quanto são danosas essas decisões monocráticas. E recentemente tivemos mais uma. É o caso da lei das estatais. Essa lei das estatais, isso virou uma verdadeira comédia. O que aconteceu com a lei das estatais? A lei das estatais foi aprovada por esse Congresso para evitar a roubalheira, os escândalos que foram provocados, que deram origem à Operação Lava Jato, porque todos os partidos ambicionam uma estatal. Querem ser dono do Correio, por exemplo. Quem não se lembra daquela cena do diretor do Correio recebendo um pacote de dinheiro? Não é, senador Cício? São inúmeros os casos de corrupção que foram denunciados. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. Antônio Palocci presenciou como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com algumas exceções, como o Banco Central. Ele afirma que alertou Lula sobre os riscos de envolver a autarquia. O presidente Lula, que roubar ali era um perigo, que desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. Ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico,
Os bancos estatais todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. O empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Ele conta ainda que um desses projetos bilionários chegou a ser aprovado pelo Congresso, mas ao chegar às mãos do presidente Lula para a sanção, ele vetou. Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Mas não parou por aí. O ex-ministro explica que após o veto, outro texto foi elaborado e apresentado aos parlamentares. Neste caso, acabou sendo sancionado pelo presidente, o que resultou em propinas entre as grandes empresas e o governo federal. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, e me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. Um partido da base de apoio ao governo entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de que a lei das estatais fosse declarada inconstitucional. E, de novo, uma decisão monocrática do ministro Lewandowski, que se se aposentou 30 dias depois de dar essa decisão. E agora premiado foi com o cargo de ministro da Justiça por o mesmo governo Lula, que ele beneficiou com essa decisão monocrática. O que é que dizia a decisão monocrática do ministro Lewandowski? A lei das estatais é inconstitucionais. Governo, fique à vontade. Nomeie para o BNDES quem você quiser, nomeie para a Petrobras quem você quiser, nomeie para os Correios quem você quiser, nomeie para todas as estatais, para todos os conselhos de administração, quem você quiser. A lei das estatais, que era uma lei moralizadora, foi declarada inconstitucional. Pois bem, o Supremo sempre diz que uma decisão monocrática, em 90 dias, é examinada pelo colegiado. Está aqui mais uma prova de que isso não é verdade. Essa decisão do ministro Lewandowski perdurou por 120 dias, 420 dias. 14 meses ela ficou em vigor. Nesse meio tempo, o presidente Lula pôde nomear quem ele bem entendesse para as estatais. Olha isso. E, de novo, brincam com o país. De novo, brincam com esse Congresso. Porque, simplesmente, agora, o colegiado, depois de 14 meses, resolveu dizer que a liminar dada pelo então ministro Lewandowski estava errada, que a lei das estatais é, sim, constitucional. Ora, minha gente, se a lei das estatais era constitucional, tudo que foi feito nesse período em que ela foi suspensa deveria ser voltado atrás. Verdade. Mas não, o próprio Supremo, por 8-3, se encarregou de dizer que ela era constitucional e de dizer que tudo que o governo fez nesse período que essa decisão monocrática estava valendo, tudo que foi feito continua válido, porque o governo fez de boa fé. Meu Deus do céu, não me chamem de idiota. Nem eu. Não chame os brasileiros de idiotas. Quem pediu a liminar? Um partido da base de apoio do governo. Olha isso. Quem se beneficiou da liminar? O próprio governo que nomeou os quadros que queria. E por que o Supremo deu? E por que agora o Supremo diz que não, erramos, desculpe, a liminar do Lewandowski estava errada, mas de qualquer forma tudo que foi feito nesses 14 meses está valendo, porque o governo fez de boa intenção. Ora, boa intenção de quem? Não nos chamem de idiota, é triste ouvir uma explicação dessa. Seu presidente, coisas assim tornam o Brasil uma república de bananas. Manda a nossa segurança jurídica às favas. Vergonha. Eu me questiono do que vale nós fazermos leis
Do que vale 513 congressistas aprovarem uma lei quando um único homem suspende essa lei e depois outros 11 dizem que tudo que foi feito durante a suspensão está valendo, mesmo que a suspensão tenha sido incorreta e eles reconhecem que foi incorreta. De que vale legislar nesse país? De que vale fazer boas leis com a lei das estatais se elas podem ser suspensas por uma única pessoa que depois é premiada com o cargo de ministro da Justiça e que o governo que tudo nomeou, não, isso está valendo, foi feito na boa intenção. Boa intenção. Boa intenção. Senhor presidente, não é possível que esse Congresso, que esse Senado, continue se silenciando diante dos absurdos que as decisões monocráticas promovem. Esse Senado já aprovou uma lei proibindo essas decisões monocráticas, regulamentando essas decisões monocráticas para casos excepcionalíssimos. O projeto está na Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o fim das decisões monocráticas. Eu fui autor do projeto. Lutei durante 6 anos para que isso fosse aprovado. O Senado aprovou. Foi para a Câmara. Vocês acham que a Câmara dos Deputados vai votar isso? Ou vai lá na Câmara dos Deputados fazer companhia na mesma gaveta que está o fim do foro privilegiado, que também foi aprovado por esse Senado, que foi um projeto de autoria do ex-senador Álvaro Dias? Vão ficar na gaveta. Por quê? Por que será? Deixa a pergunta no ar. Essa é a dura e crua realidade do Brasil. Muito bem. Se você está gostando do conteúdo do canal Simples... Infelizmente, essa é a verdade nua e crua do que está se tornando o nosso Brasil no governo Lula. Vocês viram o absurdo? Enquanto foi comprovado que tudo era certo, era constitucional, e somente o ministro Ricardo Lewandowski, há 30 dias de se aposentar, disse que era inconstitucional, que Lula poderia, na verdade, né, que é o presidente, colocar quem ele quisesse no lugar que ele quisesse, e aí ele fez isso. E aí depois, agora, vem dizer que era constitucional, mas mesmo assim o governo fez de boa fé, é achar que o brasileiro é palhaço, é achar que nós, os brasileiros, somos burros. Só que não. Estamos vendo de fato o que está acontecendo no Brasil. E graças a Deus que tem senadores corajosos que sobem em tribuna e trazem toda a verdade, como fez esse senador Oriovisto Guimarães. E vocês, o que acharam deste absurdo? Deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.